fazer aqui um ponto de situação do que já foi falado pelo professor Anselmo e professor João Luís de Lisboa. Portanto, eu até selecionei aquela frase, sendo esta impressão régia e devendo eu servir-me dela como minha, que é uma frase muito típica nos alvarás da época. Aliás, o alvará fundacional da Real Biblioteca Pública tem exatamente a mesma frase. Há, portanto, um cometimento, digamos assim, do rei perante as instituições que vai criando. E o que é que nós temos aqui com a impressão régia, só para recordar, um novo organismo integrado no plano de reforma dos estudos, um novo modelo de oficina tipográfica, já ouvimos falar de Miguel Manuel da Costa, que lhe dá origem, e esse novo modelo é uma oficina-escola. Temos também uma instituição multifacetada, porque abrange a fábrica e escola de caracteres, uma oficina e escola de gravura e mais tarde também a tal loja no Terreiro do Paço. Portanto, é de facto um composto. Também tem recursos próprios, falou-se já da fábrica das cartas de jogar e papelão, que é de facto o grande motor da parte financeira da impressão régia. E tem uma situação que é interessante, é que sendo a impressão régia minha e servindo-me dela como minha que é, apesar de tudo tem a capacidade de uma intervenção direta no programa editorial, e isso também é importante. E aposta em trabalhos de elevada qualidade e a preços justos, isso vai mencionado no alvará. Temos aqui uma gravura que representa a planta térrea do edifício da impressão régia, que fora, como sabem, o Palácio Dom Fernando Soares de Noronha, e que abrange também a fábrica de cartas. Como vê, é de facto um espaço muitíssimo grande, é um projeto grandioso e, portanto, fica aqui bem demonstrado com esta gravura. E então, agora passamos à atividade editorial e também de uma forma sucinta, portanto, e a partir da análise dos livros de registro, como vos disse, que se iniciam em atividade no mês de março de 1769, dividimos a produção em 3 grupos, como aliás está já no livro de 1975, e para um total de 9.333 encomendas, que são as que foram feitas neste período, nós temos livros e folhetos, incluindo catálogos, porque há vários catálogos de livreiros que são lá impressos, e gazetas, a partir de uma certa altura a Gazeta de Lisboa. Os livros e folhetos representam 16,7%, o que dá uma média de cerca de 50 por ano. Os textos oficiais de natureza civil ou religiosa, portanto, como ali tem, alvarás, assentos, avisos, portarias, tratados, contratos e bulas, concordatas pastorais, enfim, não vou ler tudo, representam 16,9%, que também dá mais ou menos uma média de 50 por ano. E depois temos uma realidade que é muito esquecida, porque de facto é uma realidade efêmera, que são os impressos diversos. São programas, recibos, bilhetes, cartazes, anúncios, folhinhas de reza, bulas da cruzada, folhinhas de algibeira, listas, e são de facto um tipo de impresso que tinha uma utilidade efêmera, mas que fazia parte da vida das pessoas. Portanto, pessoas, sejam elas individuais ou coletivas. E é aqui que nós vemos o grosso do trabalho da impressão régia. 66,4%, que dá uma média de 194 por ano. Portanto, neste aspecto, a impressão régia não se distingue de outras impressoras que tinham que fazer este trabalho, mas dá-nos a noção que o século XVIII, sobretudo neste período, vivia muito já daquilo que era impresso. As pessoas tinham necessidade de, portanto, mandar imprimir mais do que uma oda ou um soneto ou assim, portanto, papéis para a sua vida do dia-a-dia. Um dos primeiros, aliás, são os bilhetes de um médico dentista, é verdade. E aqui, de facto, está a principal atividade da impressão régia e de onde retira também a maior parte da receita. No perfil das encomendas, portanto, nós temos das encomendas particulares, portanto, feitas por indivíduos e coletividades, e nos indivíduos inclui-se às vezes os próprios autores. Nos coletivos são igrejas, confrarias, irmandades, conventos,
portanto, representam 77,4%. E as chamadas encomendas feitas por organismos oficiais são 9,4%. Este aqui também nos dá, efetivamente, um perfil da atividade editorial. Ora bem, então vamos ver dentro destas encomendas, desta tipologia de encomendas, esqueci-me de mencionar uma, que era a da própria impressão régia. A da própria impressão régia e as régias, portanto. A própria impressão régia tem uma atividade de encomendador, chamemos-lhe assim. Se bem que em muitos dos casos fiquemos com aquela ideia de que foram obras que foram feitas, não foram pagas na altura, e a impressão régia avança também para fazer, digamos assim, esse registro nos livros. Por outro lado, também há várias em que ela surge associada a organismos oficiais, como é o caso da dedução cronológica e analítica, a segunda edição, que edita, portanto, a própria impressão régia, e naquelas encomendas que são feitas pelo rei ou membros da família real, nós temos de facto 1,4%, o que é efetivamente muito pouco. Então vamos ver a oficina em termos oficiais, agora sim. A primeira questão que aqui se põe é que a produção oficial impressa na impressão régia não tem exclusivo, ou seja, a legislação, por exemplo, é impressa no João Rodrigues Galhardo e noutras oficinas tipográficas. Não se trata daquilo que nós hoje associamos à imprensa nacional, que é a legislação, o Diário da República, assim, não há essa situação aqui, portanto está em competição com outras. Depois temos efetivamente um núcleo de encomendas muito expressivas, especialmente no reinado de Dom José, de uma série de organismos, a Junta do Comércio, da qual aliás dependia, a Diretoria-Geral dos Estudos, o Colégio dos Nobres. E note-se que a Diretoria-Geral dos Estudos e o Colégio dos Nobres vêm mesmo mencionados no próprio alvará, portanto tratava-se de um serviço que a impressão régia tinha que prestar a estas duas instituições e que se nota sobretudo com aquilo que o Colégio manda imprimir, Secretaria do Reino, Erário Régio, enfim, e sobretudo a Real Mesa Censória e mais tarde a sua sucessora, a Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e Censura dos Livros. Na tipologia das obras, digamos, encomendadas por organismos oficiais, nós temos uma certa variedade, editais, também os papéis necessários à burocracia, os tais de que referi há bocado, também mais relevantes no reinado de Dom José, mas aumentando de novo entre 1797 e 1800. É difícil não nos afastarmos da figura de proa para a impressão régia e para a Casa Literária do Arco do Cego, que foi Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Já se começa aqui a ver, efetivamente, depois de um período de queda, esse realce ao trabalho da impressão régia. As tais encomendas da impressão régia, portanto, tanto pode ser peças de legislação, que fazem muitas vezes metade paga a Real Mesa Censória, outra metade paga, por exemplo, a impressão régia. Também as obras de regime, e aqui então já estamos numa situação que se percebe também o seu papel, se bem que não era, como já disse, não tinha exclusivo. O Reino Jesuítico do Paraguai, a origem efeta da relaxação moral dos denominados jesuítas. Também cá temos o Catecismo da Diocese de Montpellier, obras literárias como os Comentários de Afonso de Albuquerque, de que vem ali uma lindíssima gravura, as Décadas da Ásia, de João de Barros e Del Couto, e obras científicas como o Tratado de Navegação de Bezout, em tradução de Custódio Gomes de Vilas Boas. Aqui o que podemos dizer, mais uma vez, é que a impressão régia assume as despesas, geralmente em exclusivo, mas por vezes em partilha com outras entidades. Então, e os monarcas e a sua oficina, a oficina que é minha e da qual eu me vou servir, como se lê no alvará. No reinado de Dom José, aquilo que manda editar na impressão régia são libretos de ópera e alguns papéis, como os letreiros para a sua livraria, que é uma das primeiras encomendas que a impressão régia tem. Dona Maria I já tem aqui uma panóplia de edições, já em alguns casos
já se estava em pleno período de regência. O ofício do Coração de Jesus será, digamos, é o primeiro, porque é logo em 1777 e tem edições nos anos seguintes, mas depois veem que há aqui várias memórias: o oficial da artilharia em campanha, as águas termais das Caldas, depois uma vida, a vida de São Julião e Santa Basilissa, e a Luz da Liberal e Nobre Arte da Cavalaria, que é, enfim, uma obra de referência. E para o final do século, portanto, a Monarquia, uma obra que de facto teve um certo impacto e que é a tradução do francês, e o resultado da inoculação das bexigas, o que também não deixa de ser interessante. Quanto a Dom Pedro III, ainda quando era só infante, já mandava imprimir livretos de ópera, e depois tem aqui algumas obras, enfim, que não é o suficiente para se estabelecer um perfil. Há uma ausência de encomendas régias entre 1793 e 96, mais uma vez são anos maus. Há aquilo que eu já vos disse que será a influência mais tarde, quando elas retomam, de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho e do próprio Arco do Cego. O Príncipe Regente, portanto, vemos-lo aqui também ligado aos exercícios de São Francisco de Sales, e o tomo 10º, assim, um pouco desgarrado, da recriação filosófica do Padre Eduardo de Almeida. E em 1800 ainda é o Príncipe Regente que manda fazer 2 textos de legislação, que era inédito, os outros nunca tinham feito. Portanto, não há uma utilização constante, não é especialmente significativa em termos culturais, políticos ou científicos. Agora, nas encomendas particulares, é claro que nós aqui não poderíamos estar a falar de todos, enfim, ficará para outras situações, se calhar por escrito. O que vimos no manuseio dos livros de registro é uma grande importância das ordens religiosas. Efetivamente são grandes clientes da impressão régia, certamente também de outras oficinas, quer, portanto, a Ordem, ou seja, a província portuguesa da Ordem, as suas instituições, conventos, mosteiros, colégios, seus membros, e podemos ver aqui um certo destaque, portanto, nas encomendas da Ordem Terceira Regular, a que estava ligado ao Frei Manuel do Cenáculo, e também de outras, como vamos ver a seguir, a Congregação do Oratório, que é sem dúvida nenhuma um dos maiores clientes da impressão régia, porque, e em quantidades, em tiragens, não direi dos livros, mas em tiragens das folhinhas de reza, dos catecismos, das indulgências, em milhares, que se destinavam quer às escolas do continente, quer àquelas que tinham no ultramar, sobretudo para aí, iam muitas. Nós ficámos absolutamente de boca aberta com as tiragens de 3.000, 5.000, que não era de facto vulgar na época. Também outras ordens usaram, e muito, a impressão régia, como os Carmelitas Descalços e Frei Inácio de São Caetano. Também se percebe porquê, pela sua ligação, portanto, à princesa Dona Maria, depois futura rainha. E também notamos que os censores também utilizam muito a impressão régia. Frei Joaquim de Santana, Frei Luís de Monte Carmelo, lá estão, enfim, anunciam não a mandarem imprimir alguma coisa. Mas vamos nos focar, porque podemos ir mais longe. Quantas? Oi! Meu ser tolerante, obrigada. Portanto, temos ali no slide com aquelas informações que obviamente não vos vou ler, porque é muito maçador. Frei Manuel do Cenáculo funciona como autor, portanto, mandando imprimir as suas obras, e como promotor de obras, portanto, de autores provindos do Convento de Jesus. E temos outros autores que também colaboram, portanto, para esse número de encomendas. Destaco Frei Francisco de Jesus Maria Sarmento, porque de facto a história evangélica, a história bíblica e outras obras que ele deu à estampa foram, enfim, muito publicadas na impressão régia. Era um trabalho constante e de facto foi um autor que se distinguiu, ainda que tenha sido ultrapassado pelo Padre António Pereira de Figueiredo. Vamos ver a seguir.
A congregação do oratório, os seus autores, vou dar destaque ao António Pereira de Figueiredo e ao Teodoro de Almeida. António Pereira de Figueiredo é um caso, é o segundo maior cliente da Impressão Régia. Era uma pessoa com uma atividade notável, contemplando, como veem, diversos tipos de obras, desde a parte política, à história bíblica, às gramáticas latinas, obras de caráter histórico, tenho ali o Compêndio das Épocas, e outras, os testemunhos da milagrosa aparição de Cristo ao rei Dom Afonso Henriques, e muitas obras de literatura panegírica. Só em 1775, quando foi da inauguração da estátua equestre, o padre António Pereira de Figueiredo produziu 5 obras panegíricas, odes, sonetos, etc. É uma pessoa com uma produção absolutamente única. E apesar da sua afeição ao Marquês de Pombal, ele manterá sempre a atividade na Impressão Régia. Aliás, o Frei Manuel do Cenáculo também, porque há obras como Bispo de Beja que ele publica já muito depois de ter saído da Real Mesa Censória. E Figueiredo vai manter essa ligação, portanto, até à sua morte. A sua obra é que continuará ainda a ser editada. Ele tanto faz o panegírico do rei Dom José e da estátua equestre, como mal a Dona Maria vai para o trono, lá vem um panegírico à Rainha Dona Maria, e outro, o Triunfo do Amor, uma obra muito bonita, que era quando foi cunhada uma moeda com a efígie da Rainha e do rei Dom Pedro III, que ele faz para ali também muitos versos e muito bonitos. Portanto, é um caso extraordinário dentro dos clientes da Régia Oficina Tipográfica. E agora temos o Teodoro de Almeida, que, como sabem, foi um exilado que retornou no reinado de Dona Maria I. Aqui não temos essa continuidade com a política do Marquês de Pombal, e também tem uma obra muito variada, com uma expressão muito própria dos ideais iluministas, desde a filosofia natural à física e à astronomia, e tem uma grande produção também de obras religiosas. E também usa outras tipografias, porque muitas vezes eu ponho aqui 4 volumes ou volumes esparsos, por exemplo, na Recriação Filosófica, 5ª edição, volumes esparsos, 1783 e 85. Isto significava que aqui na Impressão Régia se faziam alguns volumes e outros eram impressos noutras tipografias. Isso permitia, com certeza, avançar, portanto, a obra e tornar mais rápida a edição, e é uma constante nas obras em vários volumes e deu-nos muitas dores de cabeça. Ora bem, agora temos aqui os livros e folhetos em gráficos. São 2 gráficos, um relativo às encomendas e outro relativo a títulos. É que, quando eu mencionei 9.333 encomendas no geral, na Impressão Régia, isto é mesmo a contagem das encomendas. Não, no caso dos livros e folhetos, não é a contagem por títulos, porque a mesma obra, se tiver vários volumes, vai surgindo, o volume 1 no ano, o 2 no outro ano, e, portanto, conta como encomenda. E é aqui que, de facto, nós podemos fazer esse paralelismo entre o que foram as encomendas e o que eram realmente os títulos publicados. Aplicámos aqui aquela famosa tabela das cinco faculdades: Teologia, Jurisprudência, Ciências e Artes, Belas Letras e História. Há alguns casos em que tivemos algumas dúvidas, porque por vezes não se consegue encontrar a obra e só pouco vem no livro de registro, é difícil, mas como veem, não alterem muito a percepção, e vejam que são as belas letras que de facto sobressaem. E sobressaem porquê? Porque não havia ninguém que não mandasse editar um soneto, uma ode, um panegírico, um epigrama, e então naqueles anos em que a produção subiu muito, que foi em 1775, por causa da estátua equestre, e em 1777, porque morreu o rei e foi aclamada a rainha, então, efetivamente, os folhetos e os livros também se multiplicaram. Portanto, são as belas letras que se distinguem. Logo a seguir, nós temos a religião, portanto, a teologia, aqui marcada no geral como tal,
e vejam que há uma certa diferença entre o número de encomendas e o número de títulos propriamente ditos, devido a estas obras em muitos volumes. E depois temos, de facto, já com menos a expressão, a história, que tem 9% de encomendas, mas que corresponde apenas a 6% de títulos. E depois as ciências e artes, e muito fraquinha a jurisprudência, com 2%. Portanto, como eu vos disse, os picos de produção acompanham sempre as grandes épocas da própria vida portuguesa, não é? E de facto fica aqui este primeiro retrato. Nós prometemos, e não é para daqui a 40 anos, porque nessa altura já cá não estamos, mas prometemos de facto dar continuidade a este trabalho, porque se é feliz de facto quando se volta ao sítio onde se foi. Esperamos ter deixado um contributo para uma nova abordagem do papel da Constituição Régia, na relação que estabeleceu com o poder e com o saber, e para uma leitura das leituras de produção nacional que se faziam em Portugal. Muito obrigada.